Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. A palavra do Senhor nos ensina aqui que antes da criação dos céus e da terra, houve uma grande guerra nos céus. Satanás com seus anjos se rebelaram contra Deus, se levantaram contra Deus e foram expulsos do reino dos céus. A palavra do Senhor também nos conta no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 11, que Lúcifer, ele era um querubim ungido, um anjo de Deus. Ele tinha uma grande luz, porém o seu coração se corrompeu na sua iniquidade e ele foi expulso do reino dos céus. Nós sabemos que no céu não existe iniquidade, mas Deus, ao criar os seus anjos para o adorar, deu a eles o livre-arbítrio e eles o adoram por opção. No entanto, Lúcifer deixou seu coração se corromper pela maldade e infelizmente se tornou inimigo de Deus, juntamente com terça parte dos anjos do céu. Eles foram expulsos para a terra. Porém, Deus, na sua infinita glória e onipotência, no seu infinito poder, fez um novo projeto. Deus decidiu então criar o ser humano para o adorar em espírito e em verdade. A palavra nos conta no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2, que Deus criou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida através do sopro de suas narinas. Deus criou Adão e Eva com o intuito de que eles o adorassem eternamente. O propósito de Deus era que Adão e Eva se multiplicassem no jardim do Éden e ali formassem uma grande nação adoradora do seu nome como Pai, se reverenciando aos seus filhos. Porém, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Deus colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como prova do seu infinito amor, Deus queria que Adão e Eva o adorassem não por obrigação, mas queria que o adorassem por obediência. Então Deus colocou ali a árvore da opção. Porém, eles não resistiram à tentação. Satanás, não feliz com o projeto de Deus, decidiu enganar Adão e Eva, e eles infelizmente caíram na conversa da serpente e foram enganados pela ludibriação da serpente. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A partir desse momento, Adão e Eva começou a padecer os sofrimentos de sua sentença. Infelizmente, o pecado se multiplicou sobre a face de toda a terra. A humanidade se voltou para o mal e Deus então teve que varrer a terra através do dilúvio, salvando apenas a Noé e a sua família, porque Noé tinha um coração bom, um coração puro, e Deus o livrou da morte. Da geração de Noé nasceu Abraão. Abraão, homem temente a Deus, ao qual a Bíblia conta que era chamado amigo de Deus. Abraão tinha uma esposa Sara, já avançada de dias, e Deus fez uma promessa a Abraão e Sara, que eles teriam um filho. Isso era impossível, Sara tinha 100 anos de idade. Porém, Deus, através do seu infinito poder, cumpriu a sua promessa. Deus havia falado a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, e através de Abraão nasceu a nação de Israel. Israel, nação eleita e escolhida do Senhor. A palavra nos conta que Israel, a nação de Israel, ficou cativa no reinado de Faraó no Egito, e Deus levantou Moisés para ser libertador da nação de Israel. A nação de Israel padeceu nas mãos de Faraó, porém Deus os livrou de lá, através de vários sinais da
da sua glória e do seu poder. Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel escapasse das mãos de Faraó, e Faraó, juntamente com seus cavaleiros, morreram todos afogados no Mar Vermelho. A glória de Deus era única no meio do povo de Israel. Deus se manifestava de forma grandiosa. Deus então criou estatutos e regras e mandamentos para que o seu povo seguisse. Estatutos e regras que faziam bem para o ser humano, que faziam bem para a criação para a construção de uma sociedade. Deus, através de Moisés, concedeu a Israel as tabuletas com os 10 mandamentos. Através disso, Deus, no seu infinito poder, começou a tratar com o caráter de Israel. Deus queria que Israel fosse uma nação missionária, uma nação diferenciada, uma nação que mostrasse diferença para as outras nações, uma nação que fosse exemplo para as outras nações. Deus queria que Israel fosse um testemunho para as outras nações, tanto na sua forma de viver, como no seu caráter, como nas suas escolhas. Deus queria que Israel fizesse uma diferença grandiosa no meio daquela geração. Porém, Israel tinha um ânimo dobre, Israel tinha um coração perverso. Muitas das vezes Israel adorava o Senhor, outras vezes eles se corrompiam nos seus pecados e nas suas desobediências. Quando Israel se afastava do Senhor, a glória de Deus não ia com eles diante das batalhas e eles perdiam várias guerras. Agora, quando eles se colocavam na posição diante de Deus, abriam o coração para obedecer os seus estatutos e mandamentos, Deus seguia com eles nas batalhas e eles venciam todas as guerras. Deus então colocou diante de Israel um mandamento, uma regra, um estatuto. Israel, quando pecava, tinha que levar uma oferta como remissão para os seus pecados. Israel matava um cordeiro, um animal, e levava em forma de sacrifício até o templo para que os seus pecados fossem perdoados. Porém, com o passar dos anos, essa rotina passou a perder o seu valor, porque a oferta de Israel não passou a ser mais de coração, virou uma oferta rotineira, uma oferta onde eles premeditavam o pecado e já sabiam que teriam que levar uma oferta para que Deus os perdoasse. Essa oferta acabou perdendo o seu valor, mas Deus já tinha criado um novo projeto para a humanidade. Deus tinha criado um projeto de salvação para a humanidade. Através dos seus profetas, por vários e vários anos, Deus profetizou para a nação de Israel e para toda a humanidade que viria um Salvador, que viria aquele que pagaria o preço pelos pecados de toda a humanidade, Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos conta que Israel ficou cativo lá na cidade da Babilônia pelo rei Nabucodonosor durante 70 anos, 69 anos de cativeiro. E Deus prometeu que enviaria o Salvador. Eles achavam que o Salvador viria salvá-los de um reinado romano, onde futuramente eles estariam presos. Porém, esse Salvador veio salvar toda a humanidade dos seus pecados. Passado vários anos depois que Israel foi liberto das mãos do rei Nabucodonosor, o templo foi reerguido na cidade de Jerusalém. Israel novamente se rebeliou contra Deus e Deus se calou durante 400 anos, até a chegada do cumprimento da profecia de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo veio para livrar a humanidade do seu pecado. Passados esses 400 anos, o Espírito de Deus veio, o anjo do Senhor veio até Maria e falou, entregou a mensagem a Maria, que ela iria conceber e dar à luz a um filho que seria o Salvador da humanidade. Deus se materializou na terra e através do ventre de Maria nasceu Jesus Cristo, aonde Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Maria não teve contato algum
com homem algum. Maria foi a virgem agraciada de Deus, escolhida de Deus, para que o Salvador nascesse. Jesus nasceu. Jesus foi santo em toda a sua forma de viver. Nele não se achou pecado. Jesus se fez maldito por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo veio e foi santo em toda a sua forma de viver, nos deixando o exemplo, o estilo de vida com o qual nós devemos viver para alcançarmos a nossa salvação. Jesus veio para tirar o pecado da humanidade. Ele que não teve pecado morreu como o pior pecador. Ele foi crucificado na cruz do Calvário para cumprimento da profecia, assim como Deus utilizou daquele cordeiro, da oferta, daquela regra que os israelitas teriam que levar uma oferta para que os seus pecados fossem perdoados. Deus decidiu se doar como oferta para o perdão do pecado de toda a humanidade. Deus entregou o seu Filho, Deus pagou a oferta em nosso lugar para que nós recebêssemos a remissão de nossos pecados. Deus pagou um preço da nossa desobediência, a desobediência que era nossa. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos redenção de nossos pecados quando nos arrependemos e decidimos abrir o coração para adotar em nossas vidas o estilo de vida que Jesus Cristo pregou enquanto esteve aqui. Através do sacrifício de Jesus na cruz, iniciou-se um novo tempo sobre a humanidade, o tempo da graça, o tempo do amor de Deus revelado, o tempo do amor de Deus imerecido revelado para toda a humanidade, porque hoje já não é mais necessário o sacrifício de animais para pagar os nossos pecados. Deus deu uma única oferta, Jesus Cristo, em favor do perdão de todos os nossos pecados. A única coisa que nós temos que fazer é realmente se arrepender de todo o coração e a cada dia, a cada hora, a cada instante, aderir sobre nós o sacrifício de Jesus na cruz e tentar de alguma forma sempre procurar agradar a Deus através da sua palavra. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus reduziu os 10 mandamentos em apenas 2. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos abrir o nosso coração para ter um estilo de vida diferenciado. Assim como Ele queria que Israel fosse diferença naquela época, Deus quer que nós sejamos diferença hoje. Deus abriu a porta da salvação não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Todos nós podemos mudar, todos nós podemos tentar melhorar, todos nós podemos obter a salvação eterna. O convite está feito a todos. Satanás, que é o diabo, que foi expulso do reino dos céus, ele sabe que o final dele está próximo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta por nossas obras. E ele quer de todas as formas ceifar o máximo de almas possíveis, levando o ser humano a praticar coisas que desagradam a Deus, levando o ser humano para a maldade. Mas o Senhor nos adverte para que nós venhamos voltar o nosso coração para Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.